Amém. Então isto aqui em Tomar, subir ao púlpito é quase como entrar pela porta estreita. É? Temos que... É para percebermos que é um lugar humilde. Não é para subir aqui, não é? Não, tem que ser. Amém. É um prazer estar com os irmãos nesta tarde. Já partilhei esta manhã em Abrantes. A última vez que estive aqui, os irmãos não se lembrarão, pelo menos à entrada falei com alguns irmãos que não se lembravam, foi há 17 ou 18 anos atrás, ainda não era casado. O meu pai foi convidado para estar aqui a pregar, o meu pai é o pastor Jorge Ferreira, e a minha esposa veio cantar, né? E eu vim só ver, pronto, vim só ver. Então a minha esposa cantou, o meu pai pregou, pronto, e agora passado estes anos todos, olhem, aqui estou eu, para partilhar convosco a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, é das coisas que eu gosto de fazer e que enchem o meu coração. E estou grato a Deus por este tempo que tenho passado com os irmãos, ontem com os jovens, de manhã em Abrantes tivemos um culto de manhã, e grande culto, que grande culto, foi um culto abençoado, amém? Foi um culto abençoado, um tempo de louvor abençoado, os irmãos louvam a Deus com força, com entusiasmo. Eu saí mesmo abençoado do culto, e depois o pastor e a esposa levaram-me a almoçar, e é assim, não sei se vos diga, se vos conte. É assim, ainda bem que o culto foi bom de manhã, porque senão ficava desequilibrado, porque o almoço foi qualquer coisa de extraordinário também. Pronto. Eu já sei que se come bem aqui nesta zona, não é? Portanto, estou mesmo abençoado. Amém? Quantos irmãos estão abençoados? Levantem lá o braço. Já tivemos um bom tempo na presença de Deus esta tarde. Amém? O Senhor tem estado a falar aos nossos corações. Eu gostava de convidar os irmãos a abrirmos a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 7 a 9. Gênesis, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 9. É um texto fácil de encontrar. Amém? E diz assim a palavra de Deus. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Amém? É a pergunta que Deus lança. Onde estás? O tema daquilo que eu gostava de partilhar com os irmãos nesta tarde é lugar de encontro. Lugar de encontro. A palavra original no hebraico é Ohel Moed. Significa literalmente lugar de encontro. Os irmãos já vão identificar que esta palavra depois tem um seguimento que os irmãos entendem e vão se lembrar rapidamente. Mas eu quero começar por aqui, não vou levantar muito a cortina já, que é para criar uma certa expectativa e aqueles irmãos que costumam de adormecerem só mais tarde. Portanto, durante um tempo ainda vão ficar acordados, sei lá ver o que é que o pastor quer dizer com isso. Pronto, e depois, mais daqui a bocadinho, então, já podem ficar... Estou só a brincar, os irmãos entendem, não é? Então... o que é isto deste lugar de encontro, deste Ohel Moed, que significa literalmente tenda de encontro? É Deus a providenciar um lugar para que o homem caído e o Deus Santo possam se encontrar. É Deus a providenciar um lugar para que o homem caído e o Deus Santo se possam encontrar. A pergunta é significativa. A pergunta que nós ouvimos agora, no último versículo que lemos, Adão, onde estás? É significativa. Porquê? Nós somos crentes há alguns anos e imediatamente pensamos, não é, enquanto estamos a ler, e percebemos que não faz sentido para um Deus conhecedor de todas as coisas, um Deus onisciente, onipresente, colocar a Adão esta pergunta: onde estás? Os irmãos entendem? Não faz sentido. Passa pela cabeça dos irmãos que Deus não sabia aonde é que Adão estava? Claro que não. Deus sabia. Deus tinha a perfeita consciência de onde é que estava Adão. A pergunta que é feita é uma pergunta que Deus faz não em relação à posição geográfica de Adão,
Adão não se pode esconder da presença de Deus da mesma maneira que nenhum de nós se pode esconder da presença de Deus. Tudo está nu e patente aos seus olhos. Ninguém pode ficar longe da presença de Deus. Deus vê tudo, conhece o nosso coração. De manhã estávamos a falar e estávamos a dizer que Deus conhece as intenções do coração. Deus conhece a nossa vida. Ele sabe quem somos. Ele sabe o que fazemos. Ele sabe com que intenção é que fazemos. Às vezes fazemos coisas boas com má intenção. Às vezes fazemos coisas más com boa intenção. Deus conhece as nossas intenções. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem somos e um dia quem nos vai julgar é Deus. É Ele que nos vai julgar. É Ele que vai decidir qual a recompensa daquilo que nós fizemos e das decisões que tomamos. Então, esta pergunta, Adão, onde estás, não significa posição geográfica. Isto é Deus a perguntar a Adão onde é que ele está. Porquê? Porque Adão mudou desde a última vez que Deus tinha estado junto com Adão. Adão mudou, transformou-se, desfigurou-se. Porque Deus tinha dito a Adão para ele não comer do fruto da árvore do bem e do mal, porque senão isso iria ter consequências nocivas para a sua vida. E Adão e Eva não deram ouvidos a Deus, eles comeram do fruto e aquilo que aconteceu foi terrível. Eles ficaram desfigurados. Deus está a perguntar: Adão, onde estás? Há uma brecha, há uma fenda, há separação entre nós. Tu já não estás onde eu te deixei. Tu já não estás no mesmo lugar onde eu te deixei. Tu já não és a mesma pessoa. Adão, onde estás? Satanás levou o homem a pecar. A serpente enganou Eva. E esta separação que nós estamos aqui a falar resulta em morte. Morte. Na palavra de Deus, morte é quase sempre sinónimo de separação. Entendamos uma coisa, à luz da Bíblia, a morte não significa cessação de existência. Ninguém cessa de existir. Toda a gente vai viver para sempre. Todos vão viver para sempre. Uns vão viver no inferno e outros vão viver no céu. Toda a gente vai viver para sempre. Ninguém cessa de existir. Ninguém, quando morre, para de existir. Não, nós vamos viver para sempre. Agora, em função das decisões que nós tomarmos aqui na Terra, nós vamos viver no céu ou vamos viver no inferno. Então a morte não é cessação de existência. Da mesma maneira que na morte física acontece que o espírito se separa do corpo, na morte espiritual, o espírito do homem separa-se do espírito de Deus. E era a estes dois tipos de morte que Deus se referia quando disse a Adão e Eva que se eles comessem do fruto, viria daí morte. Eles iriam morrer, certamente iriam morrer. Em que sentido? Nos dois sentidos. O espírito deles iria separar-se do corpo e o espírito deles iria separar-se do espírito de Deus. Então houve morte. Houve esta fenda. É por isso que Deus diz: Adão, onde estás? Nunca mais nada viria a ser o mesmo. Tudo tinha mudado para sempre. Todas as pessoas, desde Adão, nascem debaixo do pecado. Todas as pessoas, desde Adão, nascem já com potencial para o mal. Teologicamente, nós usamos uma expressão para definir isto que se chama depravação humana. É o nome que se dá. Significa que todos nós nascemos debaixo do pecado e com uma tendência natural para fazer asneiras. Temos uma tendência natural para dizer aquilo que não devemos. Temos uma tendência natural para fazer aquilo que não devemos. Não temos uma tendência para fazer aquilo que é certo. Ontem com os jovens estávamos a falar disto. Falámos acerca da luta que o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, não é? Um homem de Deus, usado por Deus, a luta constante em que Paulo se encontrava, que dizia que era uma pessoa miserável, porque queria fazer o bem e não conseguia, e o mal que ele não queria fazer era esse que fazia. E é um texto que eu gosto muito, porque eu identifico-me com Paulo. Eu tenho as mesmas lutas, as mesmas dificuldades que o apóstolo Paulo.
E eu dou graças a Deus porque não sou, quando leio acerca de Paulo, penso assim, afinal não sou o único, afinal não estou sozinho. Afinal Paulo também era como eu. Não sei, há aqui mais irmãos que também lutam da mesma maneira como eu? Os irmãos têm coragem de levantar o braço? Mesmo assim ainda há pessoas que não falham. Há sempre gente que não falha. Graças a Deus por isso. Mas a realidade é que nós somos fracos. Somos fracos. Então esta depravação está presente em nós. Não é preciso ensinar ninguém a pecar. Quem aqui tem filhos? Você alguma vez teve que ensinar o seu filho a mentir? Mas teve que o ensinar a dizer a verdade. Mas a mentir não, ele aprendeu sozinho, não foi? Aprende sozinho a mentir. Uma criança com 4, 5 anos de idade, vamos chamar-lhe, queria dizer um nome que não tivesse aqui ninguém que tivesse esse nome, não é? Há aqui alguém chamado Asdrúbal? Não há? Graças a Deus, ainda bem que é assim. Vamos dizer, uma criança com 5 anos chamada Asdrúbal, coitada da criança, meu Deus. Mas pronto, uma criança com 5 anos de idade chamada Asdrúbal tem a boca cheia de bolachas, com as migalhas ainda a caírem-lhe na cara, e os pais vão dizer assim, tu comeste bolachas? E ele vai dizer, foste tu que comeste as bolachas? Ninguém ensinou ele a mentir. Ele aprendeu sozinho. Não foi preciso ir a tirar nenhum curso. Há uma tendência em nós para pecar. Os irmãos estão a entender o que eu estou a dizer? Há uma depravação natural. Vem daí, vem dessa herança. Herdámos isso de Adão e Eva. Então, neste contexto que estamos a abordar, vida eterna não é existência eterna, mas é ligação eterna com Deus. Quando nós dizemos assim, quando nós lemos em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não é que vamos viver para sempre. Toda a gente vai viver para sempre. É que nós não morramos, não ficamos separados de Deus, mas que estejamos eternamente ligados a Deus. Porque toda a gente vai viver para sempre. É por isso é que o ato, é por causa desta separação, desta depravação, desta ligação quebrada, desta brecha, desta fenda que aconteceu entre o homem e Deus, que quase todos as nomenclaturas que existem em relação à salvação têm o prefixo re antes da palavra propriamente dita. Redenção, restauração, reconciliação. Porquê? Porque alguma coisa foi perdida e teve que voltar a ser feita novamente. Os irmãos estão a entender? Isto não é nada novo, não é? Isto é quase estar a ensinar as letras do abecedário. Deus providencia um sacrifício e roupas para Adão e Eva. Deus sacrifica animais, de manhã falámos disto, não é o nosso tema agora à tarde. Quando disse aos irmãos para abrirem Gênesis, eu olhei para a cara da Cláudia e do Tiago e eles ficaram preocupados. Pensaram assim, o pastor vai pregar a mesma mensagem e vai ser complicado. Mas não é a mesma mensagem, nem nada que se pareça. De manhã falámos acerca desta questão do sangue, falámos do sangue especificamente. Este processo em que Deus mata animais e coloca as vestes em Adão e Eva. Deus é o primeiro a fazer sacrifício animal. Uma coisa interessante em relação a isto, um abrir de parênteses, é que Deus fez tudo. É interessante perceber isso. Os irmãos vão lá ler e digam-me quando é que Adão e Eva se arrependeram. Em que momento é que Adão e Eva dizem assim, Senhor, realmente a gente falhou, pedimos desculpa. Não. Eles empurraram um para o outro, Adão chega ao cúmulo de dizer, Senhor, a culpa é tua, veio a mulher que tu me deste. Ele chega ao cúmulo de dizer isto. Terrível, eles não estavam na disposição de se arrepender. Mas Deus fez tudo. O que é que Deus fez? Matou 2 animais e colocou as vestes em Adão e Eva para cobrir a sua nudez. Deus é o primeiro a fazer sacrifício animal. O primeiro a derramar sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Os irmãos sabem isto? A palavra de Deus ensina-nos isto em Levítico.
Então, há sacrifícios recorrentes. No Antigo Testamento nós vemos isto, sacrifícios recorrentes para aplacar a ira de Deus. Mas esses sacrifícios são apenas temporários. Só quando o sangue de Jesus chegou ao propiciatório é que a ira de Deus foi verdadeiramente satisfeita. A ira de Deus contra quem? Não é contra quem, é contra o pecado. A ira de Deus só foi satisfeita por causa de Jesus há 2000 anos atrás, quando ele verteu o seu sangue. Daí ser tão importante aquilo que Jesus fez por nós. Por isso louvamos a Deus, por isso exaltamos o nome do Senhor, por isso já nesta tarde tivemos a cantar e a dar glória a Deus. Porque todos nós temos a consciência e a dimensão daquilo que Jesus fez por nós. A obra de Jesus não tem preço. Custou o seu sangue a nossa salvação. Ele verteu o seu sangue por amor de ti, por amor de mim. Aquilo que Jesus fez é muito mais do que conceitos religiosos. É muito mais do que nós virmos à igreja e termos um grupo onde nos sentimos bem e podemos ajudar-nos uns aos outros. É muito mais do que isso. Aquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás destruiu a obra de Satanás. Toda a obra de bruxaria, de feitiçaria, toda a obra espiritual negativa caiu em nome de Jesus. Por causa daquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás. Quando o sangue de Jesus chegou ao propiciatório, houve vitória para nós, para cada um de nós, em todas as áreas da nossa vida. Tudo aquilo que tu pedes, tudo aquilo que tu clamas, sempre que tu dobras os teus joelhos, alguma coisa pode acontecer na tua vida por causa do sangue de Jesus. Por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então os irmãos estão a ver a Bíblia. É uma história de amor. É uma história de amor. É a história de um Deus que desceu ao jardim para abraçar a criatura que ele tinha criado. Mas ela não estava lá. É por isso é que Deus coloca a pergunta a Adão: onde estás? Alguma coisa mudou. A palavra de Deus diz-nos em Cantares de Salomão, no capítulo 2, e versículos 8 a 10, os irmãos não precisam sempre de abrir, eu vou ler, e os irmãos podem ouvir, ou podem tomar nota, ou podem depois, não sei como é que funciona aqui, ou podem depois ver gravação, se calhar, e depois tomam nota em casa e leem mais uma vez. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 8, é explicada esta postura de Deus em relação à humanidade de uma forma muito mais eloquente do que eu poderia alguma vez explicar. Diz: esta é a voz do meu amado Eloi, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho do corso. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. O livro de Cantares de Salomão é um livro com particularidades únicas. E nós temos que ter muito cuidado quando lemos o livro de Cantares de Salomão. Nós nem podemos entrar por um caminho de dizer: este é um livro acerca de um homem e de uma mulher e acerca do amor, ponto final, parágrafo, e não vale a pena aqui ir buscar mais nada, porque se nós fizéssemos isso em relação ao Cantares de Salomão, havia muita coisa na Bíblia que estávamos a interpretar de maneira errada e tínhamos que rever uma série de coisas. A gente tem que ter cuidado com a maneira como olhamos para a palavra de Deus. Também não é sábio dizer que Cantares de Salomão é apenas uma alegoria que diz respeito a Cristo e à Igreja. Não, há coisas lá que nós temos que entender, são muito reais, muito literais e que têm a ver com o relacionamento entre um homem e uma mulher. Mas também há coisas lá que nós percebemos claramente que também apontam para a Igreja. E na palavra de Deus nós vemos isto recorrentemente. Este sentido duplo do mesmo texto. Isto acontece com muita frequência. E aqui nós vemos Deus em busca, não é? Estamos a ver Deus em busca de nós, em busca da Igreja. Em busca da Igreja. Vai pulando sobre os outeiros, sobre os montes, vem para ter relacionamento, vem para estar conosco. E tudo aquilo que nós queremos ver acerca desta tenda
desta tenda, deste lugar de encontro, este lugar de encontro que eu quero falar com os irmãos. Os tipos, os rituais, as leis, as festividades, tudo aquilo que nós vamos ver fala-nos acerca de um Deus que quer reatar o relacionamento connosco. Está em busca de nós. Está em busca de voltar a ter comunhão connosco. Este é o desejo de Deus. Os patriarcas esperavam ansiosamente os dias que nós estamos a viver. Eles ansiavam. Nós às vezes não entendemos, há coisas que nós às vezes temos dificuldades em entender. Eu já ouvi pessoas a dizer, por exemplo, pastor, olha, eu gostava de ter um relacionamento com Deus como tinha Moisés. Irmão, não diga isso. E se o irmão está a dizer isso, o teu irmão não está a entender nada. Não diga uma coisa dessas. Porque Moisés ansiava pelos dias que nós estamos a viver. Como é que nós podemos dizer que gostávamos de ter um relacionamento com Moisés? Roça, eu não consigo. Eu saio sempre de... Jesus, não consigo. Saio sempre dos apontamentos. Mas eu tenho que dizer isto. Deus estava a dizer, tenho que dizer isto. Moisés, a dada altura, ele fala com Deus e ele pede a Deus. Moisés diz, Senhor, eu tenho um relacionamento de intimidade contigo, tu falas comigo, nós comunicamos, mas há uma coisa que eu gostava muito, eu quero mais, eu gostava que a nossa relação fosse mais longe, eu quero ver a tua glória. Os irmãos recordam-se? Eu quero ver a tua glória. Sabe o que é que Deus disse a Moisés? Moisés, não dá, não pode ser. Não podes ver. Moisés, sim, isto é o máximo que dá. Não dá mais. Se eu vou-me dar a conhecer mais, sabes o que é que acontece? Tu morres, Moisés. Tu vais morrer. Não posso. Isto é o máximo que dá. Não dá mais. E Deus diz a Moisés, pronto, mas olha, assim, vamos fazer uma coisa, eu vou fazer o máximo que eu posso. Deus está sempre nesta. Se a pessoa o busca, Deus está sempre nesta disposição. Eu vou fazer o máximo que eu posso. Como é que a gente vai fazer isto? Olha, tu vais esconder-te ali naquela rocha, vais ficar atrás da rocha, e eu vou passar, e eu vou pôr a minha mão para te proteger. Enquanto eu passo, eu ponho a minha mão, e depois de eu passar, tu vais espreitar e vais-me ver de costas. E é o máximo que dá. E tu vais ver o máximo que eu te posso mostrar, Moisés, é o meu rastro. É o máximo que tu podes ver. É o meu rastro. Mais do que isso, tu morres. E foi isto que aconteceu com Moisés. Os irmãos estão recordados? Moisés disse, Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus disse, mas não pode ser. Mas quando nós vamos ao Evangelho de João, o que é que está lá escrito? No capítulo 1 e no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tradução literal do grego é tal Pai, tal Filho. E vimos a sua glória, tal Pai, tal Filho. A gente olha para um e vê o outro. É literalmente isto que quer dizer. Os irmãos digam-me, os irmãos não acham que Moisés gostava de estar aqui? Acham ou não? Eu garanto que sim. Eu garanto que sim. Sabe porquê? Porque ele queria experimentar aquilo que nós estamos a experimentar todos os dias. Porque a presença de Deus vive em nós. No Velho Testamento acontece, nós vamos lendo ao longo do Velho Testamento a maneira como Deus se move na vida das pessoas, e a palavra de Deus diz, e o Espírito do Senhor veio sobre... E o Espírito do Senhor veio sobre fulano, veio sobre este. Mas depois o Espírito não ficava. É só depois de Jesus vir que o Espírito Santo passou a viver em nós. A glória de Deus acessível à nossa vida constantemente. Os irmãos estão a entender isto? Nós vamos na rua e falamos com Deus. Conversamos com Deus. Isto era impensável. Os patriarcas ansiavam por este dia que nós estamos a viver.
Eles queriam esse lugar da reconciliação, esse lugar de encontro. Porque os irmãos entendem, Deus é demasiadamente santo. E o homem é demasiadamente pecador. Deus não pode... Eu não, há coisas que eu não sei se tenho que passar por elas e se tenho que falar delas. Mas eu não quero que fiquem dúvidas. Todos nós entendemos porque é que Deus não podia perdoar Adão e Eva. Os descrentes podem ter estas dúvidas. Nós não podemos. Os irmãos entendem isso, não é? Um descrente pode dizer assim, olha, mas porquê é que Deus pura e simplesmente não disse assim, pronto, olha, vocês falharam, mas deixem lá, eu perdoo-vos. Porquê? Os irmãos sabem porquê. Deus não podia fazer isso. Porquê? Porque Deus é santo. Mas Deus é santo. Deus não pode pactuar com o pecado. Deus não podia dizer a Adão e Eva, está tudo bem. Porque não estava tudo bem. Os irmãos entendem? Deus é santo. Deus, a natureza de Deus é perfeita. Eu não estou a dizer que Deus não peca. Eu estou a dizer aos irmãos que Deus não pode pecar. Eu estou a dizer uma coisa difícil em termos filosóficos, mas poderosa em termos teológicos. Está para além da capacidade de Deus pecar. Os irmãos entendem? Deus não pode pecar. Deus é incapaz de pecar. Oh, irmão, mas Deus não pode ser incapaz, porque Deus tem todo o poder. Não, mas há coisas que Deus limita-se a si mesmo. Ele não pode. É impossível. Não é a sua natureza. Ele é santo, ele é perfeito. Deus não pode mentir. Deus não pratica santidade. Deus é. Ele não pode falhar. Ele nunca falha. Ele nunca vai falhar. Esta é uma das grandes seguranças que nós temos no meio de crise, no meio de uma pandemia, no meio de uma guerra como há na Ucrânia. Nós temos uma certeza, temos uma garantia. O nosso Deus não pode falhar. O nosso Deus nunca vai falhar. Porque o nosso Deus é perfeito. Que certeza, que garantia que nós temos. Deus não pode falhar. Então descansa. Se Deus não pode falhar, descansa. O salmista põe isto numa frase simplíssima. O Senhor reina. Ponto final. Está feito. O Senhor reina. E acabou-se. E o resto? O resto não interessa. O Senhor reina. Estou descansado. O que é que importa? Não importa mais nada. O Senhor reina. O Senhor está no controle. Deus é Deus. Já cantámos aqui nesta tarde. Deus é Deus. Se eu me entusiasmar e gritar muito, não é porque estou zangado com os irmãos, é porque estou mesmo entusiasmado. Eu fico entusiasmado. Deus quer, Ele deseja só... os irmãos estão a ver o coração de Deus. Eu quero muito encontrar-me contigo. Eu quero muito estar contigo, mas não pode ser. Eu quero muito que nós tenhamos a mesma relação que tínhamos no Jardim do Éden, mas não dá. Eu sou perfeito, eu sou santo. E tu és um pecador. Tu não podes vir ao meu encontro. Deus está a dizer assim, olha, nós precisamos de um lugar. Aquilo que nós precisamos é de um lugar. Precisamos de um sítio. Eu vou marcar datas. A gente vai montar um calendário. E vamos determinar determinadas datas e festividades e rituais. E nesses momentos, nessas festas, nesses rituais, nesse lugar específico que eu te vou indicar que tu vais montar, aquilo que eu vou fazer é eu vou esticar-me ao máximo, eu vou chegar perto o máximo que eu conseguir, eu vou fazer tudo o que eu posso para chegar perto de ti. E tu vais obedecer àquilo que eu te vou dizer para tu fazeres, e em consequência disso tu vais esticar-te e vais fazer o máximo que tu consegues para chegar perto de mim. Tudo o que tu puderes. E naquele momento, naquele lugar de encontro, naquelas datas, naqueles momentos de ritual, nós por um bocadinho vamos estar perto um do outro novamente. Eu não sei se todos estão a apanhar do que é que estamos a falar. Eu já vou abrir tudo. Só que eu gosto de criar essa expectativa. A palavra de Deus diz-nos no livro
dos Salmos, no capítulo 85, versículo 9 a 12, certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem e a nossa terra dará o seu fruto. Estas expressões são extraordinárias, são proféticas da parte de Deus para a nossa vida. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Adão, eu criei-te à minha imagem e semelhança, mas tu caíste. Estás deformado. Tornaste-te noutra coisa. Onde estás? E a Bíblia não volta mais. Ouça. E a Bíblia não volta mais a falar acerca de descanso durante 2500 anos. Porque Deus não podia descansar. E Deus sabe que nós não podíamos descansar. E Deus começa um plano. Uma nova linhagem. Uma nova descendência. Através de Abraão. E Deus espera que Abraão já não possa ter filhos para começar a agir na vida de Abraão. Deus faz coisas extraordinárias. Só Deus é que faz isto. Deus faz uma promessa a Abraão quando ele tinha 80 anos de idade e diz-lhe assim: olha, Abraão, eu vou-te dar um filho. Só a promessa neste contexto já era para uma pessoa pensar assim: o quê? Nesta idade? Oh Senhor, estás a brincar comigo? Isso não pode ser. Mas agora veja a maneira como Deus lida com a nossa vida, que depois Abraão ainda te espera mais 20 anos. Deus diz a Abraão aos 80 que ele vai ter um filho e Abraão depois ainda tem que esperar mais 20 anos. E só quando ele tem 100 anos é que Deus cumpre a sua promessa. Há um irmão com 100 anos. Quase. 100 anos. A ter um filho. Sara tinha 90, tinha menos 10 anos do que Abraão. Alguém estava na disposição, com 90 anos, ter um filho agora. Mas Deus fez um milagre na vida de Abraão e ele teve um filho. Uma semente sobrenatural. Ouça. Isto é importante, são pormenores importantes. Uma semente sobrenatural. Como é que sabemos que é uma semente sobrenatural? Porque a palavra de Deus diz que quando essa semente caiu no útero de Sara, despertou o útero de Sara. Porque o útero de Sara estava morto e a semente despertou-o. Era uma semente sobrenatural. Era uma obra de Deus. Era Deus que estava a fazer essa obra. E Deus começa a trabalhar neste plano. E este novo povo que Deus está a formar a partir de Abraão, porque Deus fez isto, Deus começou um país. Deus usou Abraão para começar uma nação nova. Sabemos isto. Israel. Portanto, Deus usa Abraão para começar uma nação nova, um país novo, que é Israel. E Deus, aliás, este povo que Deus está agora a trabalhar e a começar tem uma particularidade que os distingue. Há uma coisa diferente deste povo em relação aos outros povos todos. Os irmãos sabem qual é a particularidade deles? É impressionante, até arrepia. Só de pensar a gente fica arrepiados. É que ao contrário de todas as outras pessoas na Terra, este povo serve um Deus invisível. Todos precisam de ver os seus deuses. Todos precisam de representações dos seus deuses. Todos precisam de pintar ou de fazer alguma escultura, alguma imagem dos seus deuses. Mas este Deus que o povo de Israel serve é o Deus invisível. Então Deus faz um pacto com Abraão. Eu estou aqui a pôr um bocadinho de história pelo meio para os irmãos entenderem e se contextualizarem, mas a gente já avança outra vez na mensagem e quando avançarmos também é de vez, é para acabar, os irmãos depois já vão perceber. Deus faz um pacto com Abraão de que ele iria ter uma semente numerosa como a areia da praia, como as estrelas do céu.
Ia conseguir dizer isto bem. É que eu normalmente digo as estrelas do mar, mas troco-me sempre todo, mas desta vez saiu bem. Estava a olhar para a minha esposa para ver se eu tinha dito alguma coisa mal, mas desta vez saiu bem, não? Certo, não é? Está certo. Pronto, ok. Ok. E sabe o que é que acontece? Esta família vai crescendo, os irmãos conhecem a história, não é? A família vai crescendo. Quando a família tinha para aí 70 pessoas, à volta de 70 pessoas, nós não podemos especular porque não sabemos mais do que isto, mas percebemos que tinha à volta de 70 pessoas, mais ou menos. Esta família vai para o Egito. Os irmãos recordam-se, José manda buscar o seu pai Jacó e a família. Quando Jacó vem, são 70. Ok? 70. E eles vão estar no Egito 430 anos. 430. 400 de escravidão, 30 anos eles ainda não estão em escravidão porque ainda beneficiavam da presença de José e do faraó que conhecia José e conhecia o Deus de José. Mas depois, quando acabaram os 30 anos, durante 400 anos, eles vão ser escravizados. Deus disse isto a Abraão. Não sei se os irmãos tinham percepção, eu sei que os irmãos leem a Bíblia, mas às vezes a gente tem que lembrar estas coisas. Deus disse isto a Abraão. Deus disse a Abraão, atenção, a tua descendência vai ser numerosa como a areia da praia, como as estrelas do céu. Mas tens que ter atenção a uma coisa, Abraão. Eles vão ser peregrinos numa nação estrangeira. Eles vão lá passar 400 anos nessa nação. E eu vou deixar que isso aconteça. E eles chegaram 70 pessoas ao Egito e tiveram num período de incubação. Não há nada que faça incubar quem segue a Deus como o sofrimento. E agora é que eu disse uma coisa que estragou tudo. Não há nada que faça crescer uma pessoa que é filho de Deus como o sofrimento. Se há coisa que nos faz crescer, é quando nós sofremos. O diabo está sempre a perder tempo com isto, porque ele pensa, desde sempre, os irmãos recordam-se de Jó, o diabo sempre pensou assim, ele pensa que se nos fizer sofrer, que a gente desiste. Os irmãos lembram-se do que é que Satanás fez com Jó? Não foi isto? Diz que foi à presença de Deus e Deus puxou o assunto. Deus está no controle, Deus é soberano, não é o diabo que está no controle, é Deus que está. É Deus que diz ao diabo, reparaste tu no meu servo Jó? Não é o diabo que fala, é Deus que fala. Reparaste tu no meu servo Jó? Porque não há homem na terra igual a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. É Deus a dizer assim, tu estás a ver, é o meu filho. Isto é bonito, não é? Quantos é que queriam que Deus falasse assim acerca dos irmãos? Os irmãos gostavam disso? Tá. Vocês já imaginaram Deus a dizer ao diabo, é o meu filho. É uma pessoa, um homem de oração, um homem íntegro. Quantas vezes já tentaste ao longo da vida, mas ele mantém-se ali, fiel. É? Eu posso te garantir uma coisa aos irmãos, Jó não era perfeito. Eu garanto isso aos irmãos. Porque não há ninguém perfeito. Mas o diabo não tinha argumentos. O que é que o diabo disse? Ele segue-te em vão. Ele teme a Deus em vão. Tu dás-lhe tudo. Tu dás-lhe tudo. Estás sempre a parar, estás sempre lá a ajudar, estás sempre a dar-lhe tudo aquilo que ele precisa, tudo aquilo que ele quer, então assim também eu. O diabo a dizer a Deus. Se assim é fácil. E Deus diz assim, é? Então olha, podes tocar na vida dele, tira-lhe tudo o que ele tem, só não tocas é nele. Não tocas é nele. De resto, e o diabo vai, e o diabo não tem escrúpulos. O diabo não tem escrúpulos. Ele vai aos limites. Ele leva aquilo que Deus diz aos limites e ele faz mesmo tudo o que pode. Ele tira-lhe não apenas as coisas, mas ele tira-lhe os filhos. E perder coisas é como o outro, mas perder filhos. E a palavra de Deus diz que Jó manteve-se. Sabe porquê? Porque o sofrimento
não nos faz desistir, faz-nos crescer. Quantos irmãos podem dizer amém nesta tarde? Quantos irmãos já sofreram na vida e podem dar testemunho disto e dizer, oh irmão, não, eu estou aqui hoje e se há momentos em que eu cresci foi quando vieram lutas à minha vida, foi nos momentos de guerra. É verdade, houve momentos em que eu pensei que eu ia desistir, foi tão difícil, mas hoje eu posso dizer ainda bem que aquela luta veio à minha vida, porque eu hoje sou outra pessoa. Estou preparado de outra maneira, falo de outra maneira, penso de outra maneira, estou pronto para ajudar outros de outra maneira. Tudo aquilo que vem à tua vida é Deus a fazer-te crescer. Deus tem um propósito para a tua vida. É Deus a querer ajudar-te, a querer fazer-te chegar mais longe. Eu também tenho que chegar mais longe nas minhas notas e no meu estudo, porque senão a gente não sai daqui. Chegaram 70, mas ao fim de 400 anos, os irmãos sabem o que é que aconteceu? Na incubação do sofrimento, eles transformaram-se em 1,5 milhão de pessoas. Ganda milagre, hein? Os irmãos estão a ver? 400 anos, 70 pessoas, agora é 1,5 milhão. Mais ou menos à volta de 1 milhão de homens, mais ou menos, depois com mulheres, crianças, aquilo iria mais para 1,5 milhão. Então, Deus chama Moisés agora para libertar o povo do Egito e temos que começar a avançar rapidamente. E enquanto Moisés caminha para a presença de Faraó, os irmãos recordam-se do que é que distingue este povo de Israel do resto das nações. O que é que distingue? Eles servem o Deus invisível. Enquanto Moisés e Arão vão a caminhar para a presença de Faraó, para falar com o Faraó, enquanto eles andam no meio daquela cidade, daquelas ruas, é só deuses. E eles vão a caminhar e é só deuses de um lado e do outro, é só estátuas. É só honra a deuses que não existem. Que têm olhos, mas não veem. Têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. E eles vão a caminhar no meio daqueles deuses. E eles chegam ao pé do Faraó e eles vão representar o Deus invisível. Eles vêm em representação do Deus invisível. Eles chegam ao pé do Faraó e dizem assim: Faraó, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Qual foi a resposta de Faraó? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Eu conheço os meus deuses, eu consigo ver os meus deuses. Eu estou a ver aqui os meus deuses. Nós temos muitos deuses no Egito. Temos este. E ele aponta, os irmãos estão a entender. Ele diz, estes são os meus deuses. Mas quem é o Senhor? Quem é esse Deus que tu estás a falar? Eu não conheço o Senhor. Eu não sei quem é o Senhor. E eu não deixo o povo ir. Vocês não vão a lado nenhum. Nunca ouvi falar do Senhor. Nunca vi o Senhor. Ah, mas ele ia conhecê-lo. Ele ia conhecê-lo e de que maneira? Porque quando Deus quer revelar, Deus revela-se. E Moisés está a dizer a Faraó, deixa-nos encontrar o nosso Deus invisível num lugar visível. E agora as peças vão se começar a juntar, os irmãos vão entender. Faraó, deixa-nos ir encontrar o nosso Deus invisível e adorá-lo num lugar visível. E depois de muitas peripécias e de lutas e de Deus enviar as pragas, de manhã falámos acerca de uma das pragas, mas agora à tarde não vamos alongar-nos sobre este assunto. Deus fez um milagre e finalmente Faraó está na disposição de deixar o povo ir e eles vão-se embora, arrancam do Egito 1,5 milhão de pessoas. Deve ser uma coisa digna de se ver. Deve ser lindo. Uma migração estrondosa, com tudo, com coisas, com carros, com mercadorias. Aquilo devia de ser qualquer coisa digna de se ver. Eles arrancam e eles vão encontrar-se com Deus no Monte Sinai. Foi onde Deus marcou o encontro com eles. Foi onde Deus tinha encontrado com Moisés na última vez. Amém? Deus tinha se encontrado com Moisés lá através da sarça que ardia e não se consumia. E quando Moisés agora leva o povo outra vez a encontrar-se com Deus naquele mesmo lugar, eles chegam lá, mas agora já não é só a sarça que está a arder. Agora está a arder o monte todo. Amém? Quantos irmãos sabem isto? Os irmãos sabem isto? Se nós formos pegar na carta aos Hebreus, os irmãos vão fazer o paralelo na carta aos Hebreus e é explicado esta questão especificamente e vai-nos lá ser dito
que o povo até ia entusiasmado para se encontrar com Deus, mas quando chegaram lá e estava, era terremotos, era a montanha toda a arder, era uma coisa, diz que eles ficaram apavorados. Diz que eles disseram assim, espera lá que isto não é bem aquilo que a gente pensava. Se calhar é melhor ir lá Moisés sozinho. A gente fica cá embaixo. Se calhar é melhor nós não subirmos. E só Moisés é que sobe. 40 dias e 40 noites Moisés esteve naquele lugar e Deus entregou a Moisés duas coisas. Normalmente uma delas nós sabemos na ponta da língua, mas a outra nós esquecemos. E eu vou dizer aos irmãos uma coisa, os irmãos nunca mais esqueçam que Deus entregou a Moisés duas coisas. Porque uma é tão importante como a outra. As duas andam de mãos dadas e são tão importantes uma como a outra. Não se pode tratar uma em detrimento da outra. As duas coisas são fundamentais. A primeira coisa que Deus entregou a Moisés, todos nós sabemos de cor e todos nós sabemos dizer, e os irmãos vão dizer, quando eu acabar de dizer 3, os irmãos querem dizer 1, 2, 3. As tábuas da lei, os 10 mandamentos, portanto, podemos chamar diferentes nomes, mas todos nós sabemos o que é que Deus entregou a Moisés. A segunda coisa que Deus entregou a Moisés foi um plano de arquitetura. Deus deu a Moisés planos para ele construir alguma coisa. E é isto que nós muitas vezes nos esquecemos. E porquê é que é tão importante? Porque Deus deu a Moisés a lei que condena. Os irmãos recordam-se do que é que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas? Os irmãos recordam-se? A lei não pode salvar ninguém. A lei não salva ninguém. A lei é como um aio. A lei é como um guia. A lei faz o quê? A lei tem duas funções importantes. Não, ouça o que eu vou dizer, irmão, muito importante. Não menospreza a lei. O irmão nunca diga coisas como, por exemplo, a lei hoje já não faz sentido, ou já não é. O irmão nunca diga isso. Não diga isso. Isso não é verdade. A lei é fundamental. E há duas coisas, dois propósitos que Deus tem com a lei, que ainda hoje Deus tem esses propósitos. E mantém-se iguaizinhos. E Jesus disse que nem um til, nem um jota podia ser tirado nem acrescentado à lei. Eu não vim para abrogar a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Jesus disse. A lei é fundamental, é importante. Quais são os dois propósitos da lei? São simples. É conhecermos Deus. Deus dá-se a conhecer através da lei. Se eu estudo a lei, eu fico a saber quem Deus é. Os irmãos entendem? E eu fico a conhecer-me a mim mesmo. Eu percebo, eu estou muito longe. E eu não sou capaz de fazer isto. E não é assim que eu estou a viver. E eu nisto estou a falhar. Eu fico a conhecer Deus e fico a conhecer-me a mim próprio. E agora? E agora nada. Fica tudo na mesma. Não tenho força. Não consigo mudar por mim mesmo. Não sou capaz. Qualquer coisa que seja lutar, que seja na tua força, que seja na tua capacidade, chama-se religião e é antibíblico. Não vais lá assim. Ninguém vai chegar ao céu assim. Portanto, se tudo aquilo que nós soubéssemos eu sou incapaz e eu não consigo chegar a Deus pela minha própria força, se tudo o que soubéssemos fosse isso, estávamos na mesma. E nada tinha mudado na nossa vida. Mas graças a Deus, porque Deus não deu a Moisés só a lei. Deus deu também os planos para um tabernáculo. E esta tenda de encontro é o tabernáculo. É deste lugar de encontro que temos estado a falar. Se Moisés tem voltado só com a lei do Monte Sinai, a sua subida ao monte, a sua ida ao monte tinha sido em vão. Não tinha servido para nada. Pastor, mas porquê é que você está a dizer isto? É simples, irmãos, leiam lá o texto. Assim que Moisés chegou cá abaixo, Moisés chega logo a uma conclusão e diz assim, isto não serve para nada. Isto da lei não serve para nada. Então, eu só o caminho que eu fiz desde lá de cima até cá abaixo, eles já estão a quebrar todas as leis possíveis e mais algumas. Deus ainda agora me entregou a lei, eles já estão a fazer todas as asneiras que podiam fazer. Isto não serve. Isto não vai resolver o nosso problema. Mas a viagem de Moisés não foi em vão, porque Deus deu-lhe os planos para o tabernáculo.
E o tabernáculo é um sonho, é qualquer coisa de extraordinário. E os irmãos estão a ver o meu problema enquanto pregador. Isto não tem nada a ver com a mensagem. Isto é, eu faço estas transições. O meu problema enquanto pregador é este. É que eu passei 50 minutos a fazer uma introdução e agora tenho 5 para falar do tabernáculo. Esse é o meu problema. Mas pronto, eu tenho a minha esposa que me ajuda. E ela depois vai-me ajudar. No carro, na viagem, ela vai-me ajudar. Ela vai dizer, amor, não pode ser assim, tem que ser desta maneira, daquela. Pronto. E depois eu vou ouvir e vou dizer, pois realmente, ok, certo. E vou ser ajudado e vou... Bem, são 16 anos, pela graça de Deus. É mesmo pela graça, porque senão era complicado. Às vezes há pessoas que me perguntam como é que o meu casamento funciona. Eu digo, é por causa dela. Não tem nada a ver comigo. Se assim, isto é um daqueles casamentos que funciona bem, é por causa da mulher. É a mulher que faz, ela é que faz tudo. Ela é que faz tudo. Eu ando aqui. Eu gostava muito que os irmãos me deixassem explicar aqui em alguns minutos a importância deste lugar de encontro, desta tenda, deste tabernáculo. Porque isto é lindo, isto é delicioso, isto é qualquer coisa de fantástico. Cada pormenor, cada medida, cada material, cada instrução que Deus dá é da mais suma importância no que diz respeito ao tabernáculo. É fundamental. Não se pode falhar. Moisés, tu vais fazer com estas medidas, com este material. É assim que vais fazer. Não podes falhar. Nem é mais 1 centímetro, nem menos 1 centímetro. É assim. Tem que ser perfeito. Moisés, todas as instruções que eu te estou a dar, tu tens que cumprir na perfeição. Porque quando nós começamos a olhar para o tabernáculo, nós começamos a ver uma figura. Os irmãos querem imaginar a figura, querem olhar comigo e imaginar a figura. É simples. Os irmãos olham para a entrada do tabernáculo e vão perceber, só há uma porta. Tribos estão acampadas à volta do tabernáculo, mas só há uma porta. Toda a gente tem que entrar pela mesma porta, se quer entrar no tabernáculo. Se está longe, lá do outro lado, tem que ir à volta, porque só há uma porta. Não há atalhos, só há uma porta. E todos entram pela mesma porta. Quando entramos no tabernáculo, logo à entrada do pátio, nós vamos ver do nosso lado esquerdo aquilo que é chamado o altar de bronze. Devia de ser um espetáculo digno de se ver. Um altar enorme, com medidas perfeitas, um quadrado, em constante chama, sempre a arder, sempre um cheiro a sangue, sempre animais a serem sacrificados, cheiro a sangue daquele lugar. Não era um lugar muito apetecível para ir à casa de Deus. Assim que eles entravam lá, a primeira coisa que eles se lembravam era do quê? É a mesma coisa que nós nos lembramos quando vimos à casa de Deus. Espero eu, irmãos. Eu sou um pecador. É isto que os irmãos se lembram quando entram na casa de Deus. É a primeira coisa que eu me lembro quando entro na casa de Deus. Assim que eu entro à porta, a primeira coisa que eu me lembro é: eu sou um pecador. Eu sou um miserável. O Senhor tem misericórdia da minha vida. Não me trates em função daquilo que eu fiz, mas trata-me em função da tua misericórdia. Assim que eles entram, eles são logo lembrados disso. Aquele sangue, aqueles sacrifícios sempre a serem queimados, sempre a serem queimados. Os irmãos avançam no tabernáculo, vão pelo pátio, e quando chegam à entrada do tabernáculo, da tenda em si, os irmãos vão ver uma bacia de bronze à entrada, própria para lavar as mãos e os pés. É preciso lavar as mãos e os pés para poder entrar. Não se entra na presença de Deus de qualquer maneira. A gente não vem à presença de Deus de qualquer maneira. Nós vimos à presença de Deus na consciência do lugar em que estamos. Este é o lugar da presença de Deus.
E tu abres a cortina e agora é que fica bom. E agora tu entras no lugar santo. E no lugar santo, quando tu olhas para a tua direita, tu vês a mesa dos pães da proposição. Uma mesa montada a ouro, banhada a ouro, com pães que é o homem que põe lá, mas é Deus que sustenta. Aqueles pães não ganham blor, não endurecem, é Deus que mantém aquilo. O homem põe lá o pão, mas Deus mantém o pão. E depois nós olhamos para a nossa esquerda e vemos o candelabro, que é o homem que acende, mas é Deus que mantém aceso. E nunca se apaga. E está sempre a arder. O homem acendeu, mas Deus mantém aceso. Depois nós olhamos para a frente e vemos o véu. E vemos o altar de incenso. Para cá do véu. Para cá do véu. O altar de incenso simboliza as orações dos justos. E é até onde nós podemos ir. Os irmãos, a gente não pode entrar mais. Só há uma pessoa que pode ir mais longe. É o sumo sacerdote. Uma vez por ano. Uma vez por ano. A palavra de Deus não diz, não está escrito, mas a tradição judaica, por intermédio do Talmud, diz-nos que de tal maneira isto era arriscado que o sumo sacerdote entrava com uma corda à cintura e com uns sinos. Tocavam. Porque não havia garantias de que o sangue fosse aceito. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Os irmãos não se preocupem que eu sei onde é que tenho os pés. Porque eu sinto. Os irmãos estão a ver? Eu não estou a ver, mas sinto. Isto já dava uma boa pregação, mas pronto, vamos continuar. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano para colocar o sangue na tampa da Arca da Aliança, chamada propiciatório, com dois anjos a olharem um para o outro. Os irmãos estão recordados mais ou menos, conseguem visualizar? A tampa da Arca da Aliança, chamada propiciatória, era onde era colocado o sangue uma vez por ano. Se o sangue fosse aceito, o povo dava glória a Deus, cantava aleluia, festejava, era uma alegria. Se o sangue não fosse aceito, o sumo sacerdote caía redondinho no chão na hora. Porque aquele era o lugar da presença de Deus. Tudo isto que estamos a descrever aos irmãos, esta imagem fantástica, incrível, aponta, representa, é uma figura de alguma coisa que estava para vir. Os irmãos querem abrir a palavra de Deus comigo? Agora eu vou querer que os irmãos abram. Faço questão. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumia a todo o homem que veio ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória,
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Os irmãos sabem como é que esta palavra é montada no texto original? Habitou, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Literalmente quer dizer tabernaculizou entre nós. É o que quer dizer esta palavra. Deus está-nos a dizer assim. Deus está a dizer assim ao povo de Israel: vocês vão construir um tabernáculo, ouça isto, e vamos avançar para conclusões. Vocês vão construir um tabernáculo com o vosso material. E eu vou construir um tabernáculo com o meu material. Vocês vão usar o vosso material para fazer alguma coisa que vai representar aquilo que é o tabernáculo que eu vou construir, porque eu vou construir um tabernáculo. E olha, Moisés, eu vou-te dizer uma coisa muito importante. Eu vou usar o vosso material para vos fazer entender o meu material. Eu vou usar as vossas coisas para vos fazer entender as minhas coisas. Eu vou usar o vosso tabernáculo para vos fazer entender o meu tabernáculo. Então o que é que nós estamos a dizer? O que nós estamos a dizer é que Jesus Cristo é o tabernáculo. Jesus é o tabernáculo. O Deus invisível arranjou uma forma de se revelar a nós. E esta é a forma que nós acabamos de ler. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus invisível encontrou uma forma de se dar a conhecer a nós, de se revelar. Aquilo que Moisés queria, os irmãos estão recordados, Moisés dizia: mostra-me a tua glória. Deus não pôde fazer isso com Moisés, mas connosco ele pode fazer, e nós temos visto a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Deus invisível arranjou uma forma de se revelar a nós. 100% homem, 100% Deus. Eu não sei se os irmãos estão a apanhar tudo aquilo que eu estou a dizer, mas eu vou tentar ajudar-vos aqui nesta parte. Os irmãos vejam, o homem não podia chegar a Deus porque é pecador. E Deus não pode chegar ao homem porque é santo. Os irmãos estão a entender o raciocínio. Mas Deus arranjou uma forma de se encontrar com o homem na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque Jesus é todo homem e é todo Deus. Em Jesus, Deus reencontra-se com o ser humano e com a humanidade. Em Jesus dá-se o reencontro. Em Jesus dá-se a reconciliação. Em Jesus a brecha foi quebrada. Em Jesus a fenda foi destruída. E nós podemos voltar novamente a ter comunhão com Deus por causa de Jesus Cristo. Porque Jesus, há 2000 anos atrás, ele veio. Ele é o tabernáculo. Ele é o tabernáculo. É por isso que a palavra de Deus diz-nos que quando na cruz do Calvário Jesus foi rasgado com uma lança, o véu no templo rasgou-se de alto a baixo. Porque a brecha estava destruída. Já não havia mais separação entre Deus e o homem. Os irmãos estão a entender? Aquilo que nós não podíamos ir mais além porque tínhamos o véu à frente, agora o véu está rasgado e nós podemos entrar livremente no lugar santíssimo. Podemos vir à presença de Deus. Cantávamos antigamente uma música que os irmãos conhecem muito bem, de certeza, que é linda, que é além do véu. Os irmãos recordam-se? Agora eu entro e no santo lugar a ti contemplo, tanta beleza e luz não há no mundo igual. Adoro o Salvador além do véu.
Deus encontrou-nos. Deus encontrou-nos à deriva, no deserto da vida, longe de Deus, embrenhados no nosso pecado, afastados da glória de Deus. A palavra de Deus põe isto da seguinte forma: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus encontrou-nos. Jesus veio até nós há 2000 anos atrás e nunca mais a nossa vida foi a mesma. Porque Jesus transformou a nossa vida para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos não têm vontade de louvar a Deus. E eu estou cheio de vontade de louvar a Deus. E a gente, depois de pensar acerca destas coisas, nós ficamos. Eu às vezes estou no escritório e levanto-me e começo lá a andar de um lado para o outro com as mãos no ar e a dizer aleluia, glória a Deus. É porque isto mexe connosco. A gente estamos a descobrir as verdades de Deus para a nossa vida, não é? Convido os irmãos a ficarmos de pé. Nesta